réplica e entra para frente. Voltamos, 10 horas 33 minutos, 9 graus 9 décimos a temperatura, o painel do dia desta segunda-feira, fazendo o primeiro debate com os candidatos a prefeito de Farroupilha na eleição de outubro. Lembrando que o painel do dia tem o patrocínio de Manente Tecidos, lojas Quero Quero, Paludo Moda e Estilo e Sicredi. Neste terceiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si, o tema para questionamentos é livre, caberá aos candidatos escolherem um assunto para indagar o seu adversário político. Neste módulo do debate serão feitas 2 rodadas de perguntas, ou seja, cada candidato vai fazer 2 questionamentos. O tempo destinado para formular a pergunta é de 1 minuto, para responder a questão é de 3 minutos, réplica e tréplica mais 1 minuto sucessivamente. Pela ordem do sorteio estabelecido anteriormente, o primeiro a questionar é o candidato Glacir Gomes, que questiona o candidato Clayton Gonçalves da coligação Você Quer, Pode e Merece. Por favor, Glacir, 1 minuto. Dr. Clayton, gostaria de saber as propostas da oposição com relação a esse seu plano de governo. Candidato Clayton, por favor, 3 minutos para a resposta. A tua pergunta, Glacir, é muito ampla, mas eu vou dar um resumo de algumas coisas que nós pensamos sobre a cidade de Farroupilha, que é uma cidade potencialmente fantástica, uma cidade com crescimento grande, com pessoas maravilhosas e que merece muito mais, por isso o nosso slogan. Nós temos, assim, algumas ideias importantes. Nós vamos passar pela educação, criando escolas de educação infantil universais, em condição de que as crianças elas possam estar albergadas convenientemente enquanto os seus pais produzem. Há pais nessa cidade e mães nessa cidade que saem antes de o sol nascer e voltam já escuro, e não veem as suas crianças. E muitas delas ficam eventualmente albergadas em escolas que o município tem oferecido, algumas espontaneamente, outras por pressão judicial, algumas particulares, algumas em mães cuidadoras, e nestas eu tenho uma grande preocupação. Tenho várias histórias de mães que sofreram com seus filhos nestas mães cuidadoras. Poderia se contar algumas, mas não vou fazê-lo. Nós temos também a ideia de qualificar as nossas escolas. Nós temos escolas com mais de 20 anos de construção e a maior parte das escolas do município que tem bons professores. O corpo docente é maravilhoso, mas escolas feitas de chapas de amianto, frias no inverno, úmidas no inverno. Amianto está proscrito. Eu sou um médico, faz mal à saúde. Essas crianças estão como joias preciosas colocadas em estojos perigosos. Chapas de amianto frias no inverno, quentes no verão e sem uma qualidade de ensino adequada para que elas possam receber convenientemente ensino. Eu vi a merenda que essas crianças receberam. Gostaria que essas crianças recebessem merenda do projeto de agricultura familiar. E elas recebem alguma coisa, mas não convenientemente. Boa parte das crianças nossas tem problemas de rinite, de quadros alérgicos, e muitas delas o têm por receberem na escola alimentos com alta quantidade de corantes, com alta quantidade de acidulantes, flavorizantes, espessantes, etc. Isso não pode ser feito nas nossas escolas. Para o turismo, como já falei, nós vamos reforçar o turismo religioso. Vamos criar a via acessória à Estrada de Caravaggio, uma ciclovia, via para pedestres, para que o nosso turismo religioso seja conveniente, sem risco de acidente. E nós vamos reforçar e muito a saúde. Eu explico adiante. Ok. Glacir Gomes, por favor, sua réplica. As propostas do PV, principalmente, nós vamos reduzir os CCs em 70% e valorizar mais oportunidade aos concursados. O secretário de Educação será escolhido através de voto entre todos os professores. Nós pretendemos fazer uma administração compartilhada com toda a comunidade, uma administração profissional, não política, em todas as secretarias. As entidades vão escolher 3 nomes e o prefeito vai escolher o secretário da pasta. O sindicato rural, por exemplo, o sindicato patronal rural, mais a Emater, a Inspetoria Veterinária,
vão indicar 3 pessoas e um deles será o secretário da Agricultura. Entidades como a Farmed indicarão 3 e nós escolheremos um médico para a saúde, a FAPAM para o meio ambiente, a FEA dos engenheiros para obras e SICS para a indústria e comércio. Não podemos continuar com os políticos profissionais que só querem manter o poder na busca de cargos e salários. E réplica, candidato Caio. A saúde, ela tem sofrido. Nós precisamos efetivar convenientemente a UTI neonatal. A UTI neonatal, ela é hoje uma necessidade histórica. Nós tivemos na Câmara de Vereadores há 4 anos reclamando isso e não fomos ouvidos convenientemente. Crianças são transportadas de Farroupilha para Bagé, Passo Fundo, Dom Pedrito, enfim, para várias cidades, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Caxias do Sul. Nos nossos plantões são um inferno. Nós passamos o plantão transportando crianças. Nós precisamos reefetivar o pronto atendimento 24 horas com especialidades. Chega de carimbos, de ficar buscando exames com carimbos. Precisamos informatizar a saúde. A cidade de Tatuí, em São Paulo, para quem deseja conhecer, saúde informatizada é um bom exemplo. Nós precisamos criar a agência de cuidado para a mulher e vamos fazê-lo. Obrigado, candidato Clayton Gonçalves. E agora, na segunda rodada, inverte os papéis aqui. O Clayton Gonçalves questiona ao Glacir Gomes. 1 minuto para a pergunta, candidato. Glacir Gomes, candidato a prefeito da cidade de Farroupilha. Nós temos ouvido nos últimos dias, através da imprensa e de manifestações da promotoria, assunto ligado ao lixo da cidade, onde nós temos, infelizmente, mananciais de água ou banhados sendo cobertos com lixo. Ouvimos também recentemente manifestação da promotoria sobre a questão das licenças ambientais, sobre a fórmula que hoje, se nós precisarmos cortar um pinheiro, não sabemos a quem nos dirigir. Nós queríamos saber do senhor, como é candidato do Partido Verde, que ideia o senhor tem sobre esses acontecimentos na cidade de Farroupilha? 3 minutos, candidato. Acreditamos que é muito grave, doutor Clayton, até porque uma das coisas que a comunidade menos admira numa administração é a corrupção, e isso veio à tona recentemente. No meio ambiente, principalmente, nós temos que parar de enterrar o lixo reciclável. O recolhimento de lixo reciclável deve ser feito em caminhão aberto. Nós vamos, no nosso governo, formar cooperativa nos bairros para fazer uma separação e reciclagem, diminuindo em muito os custos de recolhimento do lixo. Vamos rever, inclusive, a maior proteção e ampliação do Parque dos Pinheiros. Nós, recentemente, que tivemos a inauguração do São Francisco, e o que se viu ali foi uma grande concentração de famílias ali e o esgoto a céu aberto que contaminou todo o bairro São Francisco. A Patran, recentemente, interditou um loteamento novo, que por ter a APP, que em 2006, quando o atual prefeito ocupava a titularidade da pasta, foi negada. E, estranhamente, agora foi liberado, né? E é mais uma coisa que o prefeito vai ter que esclarecer para nós aí. O prefeito tinha um conhecimento muito amplo na Secretaria do Meio Ambiente e na Saúde e Meio Ambiente, e pelo conhecimento dele, eu acredito, tenho certeza que esse fato, que é um fato notório, nós temos um processo com 20 páginas, 6 fatos esclarecidos de corrupção passiva. E é uma pergunta que o prefeito vai ter que responder para nós, desde quando ele sabia dessa ocorrência, até porque na Câmara de Vereadores, recentemente, foi amplamente debatido isso aí, que a administração tinha conhecimento há mais de anos sobre essas ocorrências. Por favor, 1 minuto. Como nós sabemos, e é entendimento da promotoria, a venda de licenças ambientais é um ato criminoso, e eu gostaria de saber do senhor, que tem um entendimento através da leitura do Partido Verde, que é um partido de expressão em preservação ambiental, qual é o seu entendimento sobre o assunto e o que o senhor acha que deveria ser realizado para que se tivesse conveniente retirada de árvores em lugares que nós precisamos produzir, em lugares que nós precisamos construir, em lugares que nós precisamos transformar a cidade para que ela possa continuar tendo progresso. Como deveria ser esse entendimento, na sua opinião? 1 minuto. Realmente, o que precisa é pessoas comprometidas
e conhecedoras na Secretaria do Meio Ambiente. O que se viu no começo foi um advogado e agora nós temos um dentista. Com certeza não é a melhor opção para a Secretaria do Meio Ambiente. A nossa proposta do PV é que a FAPAM indique 3 nomes e nós escolheremos uma pessoa comprometida, capacitada e com amplo conhecimento no meio ambiente. O PV está em 120 países, tem experiência internacional, nós não precisamos inventar nada, apenas copiar as boas propostas que deram certo no mundo todo. Ok. Agora a terceira rodada aqui, o candidato Glacir Gomes questiona o candidato Ademir Bareta. Por favor, 1 minuto para a pergunta. Prefeito, uma das principais coisas que a comunidade está pedindo é sobre a segurança. O prefeito agora já se deu conta que segurança é importante ou vai continuar dizendo que o problema é do Estado, como diz desde que iniciou o governo? Até 2009, até 2008, nós tínhamos uma certa tranquilidade com segurança. Agora a pergunta que se faz na cidade é quem será o próximo? O prefeito, que desde que assumiu, só diz que é Estado. Se a gente investisse 1% da segurança, ainda sobraria 99% para a nossa gente. O prefeito fez regredir a segurança, atrasando o repasse, dizendo desde o início que era com o Estado. Fez com a sua falta de interesse pela segurança, perdermos 20 soldados, atrasando o repasse de 1/12 da lei, do qual ele, como secretário de administração, aprovou, e o atual secretário era prefeito, que tinha que repassar para o Mocovi 1/12 e teve atraso significativo de mais de 7 meses. Por favor, 3 minutos, candidato Ademir Bareta. Esse assunto nos dá muita tranquilidade para tratarmos e, como advogado, nós olharmos para a Constituição, nós vamos ver que lá na Constituição diz que segurança é dever do Estado. Mas nós nunca nos omitimos absolutamente de nenhuma parceria com o Estado do Rio Grande do Sul. De 2009 a 2012, nós investimos recursos do orçamento do município, R$1.317.000 na área de segurança pública. Sendo desses 230.000 para a instalação de câmaras de monitoramento, que são 12 hoje na nossa cidade. Nós investimos tanto, e as inverdades do representante do Partido Verde não podem prevalecer, quando nós destinamos recursos do orçamento do município para comprarmos veículo para o policiamento do Caravaggio, da Vila Jansen, de São Marcos, do Burati, do bairro 1º de Maio, de Nova Milano, destinamos recursos para doar veículos, sendo que existe uma omissão muito grande do Estado do Rio Grande do Sul em dar suporte à Brigada Militar aqui em Farroupilha. Nós destinamos recursos para a formação de 39 policiais no 36º BPM. Nós temos em Farroupilha uma escola de formação de soldados para o Rio Grande do Sul e não para Farroupilha. Nós temos em Pelotas uma universidade para a formação de profissionais para o Rio Grande do Sul e para o país, não somente para Pelotas. Então nós dotamos o 36º BPM de condições para formar profissionais para o Rio Grande do Sul. E muitos desses ficaram aqui em Farroupilha. Ficaram por quê? Porque nós auxiliamos com o pagamento de aluguel. Nós, além de pagarmos muitos aluguéis, no governo do prefeito Pascoal foram construídas casas no Belvedere, junto ao posto de saúde, junto à escola, onde existe toda a estrutura pública lá construída. No atual governo, nós colocamos 5 casas no bairro São José, uma reivindicação da comunidade. Nós colocamos, agora estão sendo construídas mais 5 casas no bairro América, para atendermos policiais comunitários. Nós doamos um caminhão para o Corpo de Bombeiros e nós trabalhamos em parceria com o Mocovi e com o 36º BPM, o ProERD, onde já foram mais de 18.000 alunos que foram formados e capacitados para enfrentar a resistência quanto ao uso de drogas. Nós queremos dizer que o Estado não repassa, o Estado não auxilia, o Estado não investe em segurança, mas nós vamos investir. Não houve, não haverá atraso de recursos para o Mocovi, para o pagamento de aluguel, e ainda mais nos próximos debates nós vamos apresentar a nossa proposta, que nós vamos criar aqui em Farroupilha uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Réplica, candidato Glacir. Acho que é muito tarde, prefeito, para criar uma Secretaria de Segurança. Isso a gente vem há mais de 10 anos solicitando e essa administração e a anterior não deu validade a isso.
Vocês podem anotar isso aí, o prefeito sempre fala em milhões e milhões, mas disse que gastou só 230. Já em 2009, quando ele assumiu, ele disse na inauguração do Sindiloja que aplicou 700 mil na segurança. Na realidade, ele passou 230 para o Mocovi. É fácil de falar blá blá blá, mas não comprova onde foi gasto. Esse curso de 40 soldados que nós fizemos, na realidade não ficou nenhum em Farroupilha. Nós perdemos 20 soldados por esses atrasos que ocorreu. Qualquer um pode entrar no site do mocovi.com.br e vai ver que a prefeitura atrasou mais de 7 meses o repasse, o que desmotivou os policiais a ficar na cidade. Por favor, um minuto, candidato Ademir. Mais uma vez, a desinformação e a má intenção do candidato, quando ele fala em 230 mil, nós colocamos 230 mil para câmaras de monitoramento. Nós colocamos 1.317.000 de recursos do orçamento para a segurança, que é dever do Estado, que é responsabilidade do Estado, mas que como nós temos um compromisso de cuidar da nossa gente, do bairro, do interior e do centro, nós temos cuidado em parceria com o Mocovi também nas questões de segurança, colocando recursos. E não para por aí, nós vamos continuar a investir. Nós estamos trazendo um curso de formação para Farroupilha e os que quiserem ficar e os que o Estado do Rio Grande do Sul permitir que fiquem em Farroupilha receberão o apoio do município. Mas com a criação da Secretaria de Segurança, nós vamos liberar os policiais do controle do cuidado do trânsito, que passará a ser responsabilidade do município, transferindo esses homens somente para a segurança das pessoas, dos cidadãos aqui do nosso município. Obrigado, candidato Ademir Bareta. Agora, no quarto segmento, o candidato Clayton Gonçalves questiona o candidato Ademir Bareta. Por favor, doutor Clayton, um minuto para a sua pergunta. Nós temos hoje em Farroupilha, candidato Ademir, 6 tratores agrícolas, 3 retroescavadeiras, 2 estão quebradas em conserto quase que todos os dias. Temos apenas 2 operadores, os outros estão em licença médica. E nós achamos que nos seus 20 anos de vida pública, ou seja, de secretário de Agricultura, secretário da Saúde ou como prefeito, pouca coisa foi feito, por exemplo, como o asfaltamento no interior. Nós temos nos últimos 12 anos, menos do que 7 quilômetros de asfaltamento no interior, com recurso da prefeitura. Nós gostaríamos de saber do senhor qual é a proposta que o senhor tem em relação ao asfaltamento para o futuro. Por favor, candidato Ademir Bareta. Doutor Clayton, eu fico bastante à vontade para responder as questões da agricultura, porque eu nasci no interior, me criei no interior, filho de uma professora municipal, filho de uma família tradicional de agricultores, onde eu e meus 3 irmãos, junto com o pai e a mãe, trabalhávamos para o sustento da família. Depois disso, eu ingressei na vida pública através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e quando recebi a oportunidade de chegar à Secretaria Municipal da Agricultura, nós trouxemos a maior inovação que a agricultura do município recebeu até hoje, que é a cultura do kive. Nós temos essa cultura consolidada que foi trazida no período em que eu estava à frente da Secretaria e que hoje dá visibilidade nacional para a Farroupilha através da FENAKIV, que nós mostramos todas as potencialidades econômicas do nosso município. Nós compramos patrolas, que o senhor esqueceu de mencionar, nós compramos trator esteira, que nos permite fazermos uma manutenção de qualidade periódica em todas as estradas do nosso interior. Mas no governo passado, na campanha eleitoral passada, nós assumimos um compromisso de que nós iríamos pavimentar todos os corredores de ônibus. Falta 6%. 94% dos corredores de ônibus do nosso município estão pavimentados. Nós estamos agora pavimentando a estrada que liga Caravaggio a Busa, né? Nós pavimentamos um trecho de Nossa Senhora das Graças e nos governos anteriores muitas estradas foram pavimentadas. O nosso compromisso é de pavimentarmos ao longo dos próximos 4 anos 20 quilômetros de estrada do interior, que são as principais estradas de transporte de produção, escoamento de produção, que ligam as estradas e as comunidades mais produtivas. A linha Jacinto receberá sua pavimentação asfáltica, sim, por se tratar uma das mais importantes regiões produtoras do nosso município. Assim como a Busa aqui recebeu, assim como a Vila Rica recebeu, Nossa Senhora das Graças recebeu, São Miguel recebeu, Linha Boêmios estará recebendo
por se tratar de uma rodovia estadual via recursos do governo do estado, e nós vamos sim implementar um programa de pavimentação para as principais comunidades. Agora nós não podemos esquecer que a vida não passa somente pela pavimentação, assim como nós estamos pavimentando a estrada do Salto Ventoso. No interior, nos últimos 4 anos do nosso governo, nós estamos dando a gratuidade para o transporte escolar de todos os filhos de agricultores que estudem no ensino médio. Responsabilidade do Estado, o Estado que aqui o senhor representa. Com certeza. Né? Que o Estado não dá o transporte escolar, nós estamos dando o transporte escolar para todos os filhos de agricultores, e para que tenham ideia, é gasto por ano o equivalente a 1,5 quilômetros de asfalto para colocarmos essa criança, esse jovem, esse adolescente na escola. Então, o programa nosso de pavimentação prevê ligarmos as principais e as mais importantes comunidades do nosso interior com 5 quilômetros de asfalto por ano. Candidato Clayton, por favor. Minha querida agricultora, meu agricultor, anote aí, grave. Faremos de 3 a 4 quilômetros de asfaltamento no interior por ano de governo. Anote isso. Isso é importante porque nos últimos 12 anos, com o dinheiro do município, foram menos do que 7 quilômetros. Com o dinheiro do Estado, houve asfaltamento. Com rúbricas federais, houve asfaltamento. Mas com o dinheiro do município, houve pouco. Então nós vamos asfaltar as vias mais importantes para escoamento da produção. Vamos ter disponibilizado novamente as subprefeituras em cada distrito a sua, e vamos ter lá 2 patrolas, um caminhão caçamba, e vamos arrumar a estrada até a sua parreira, até o seu arvoredo de pêssego, até a plantação, para que possa haver escoamento. E nós vamos fazer esse entendimento com o Ministério Público para que possa ser possível alcançar esta benesse a todos os produtores. Então, anote, escreva, guarde, porque 12 anos, 6 quilômetros é muito pouco asfaltamento. Concluindo. Obrigado. Por favor, 1 minuto, candidato Ademir Bareta. Como conhecedores do interior, conhecimento das comunidades, sabemos onde está cada comunidade, sabemos onde está cada um dos agricultores, sabemos das suas dificuldades, e digo, ao longo desses 20 anos de vida pública, nós levamos para o interior transporte escolar gratuito para todos os estudantes. Nós levamos água potável através de poços artesianos para todas as comunidades do interior. Nós levamos telefonia para todas as comunidades do interior. Nós levamos auxílio e recursos para melhoramento de todos os centros comunitários do nosso interior. Nós temos a convicção e a clareza de que somente o asfalto está faltando, e isso nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Porque nós construímos uma história de desenvolvimento do nosso município. Quando nós assumimos o governo, nós éramos a 21ª economia no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós somos a 19ª, fruto do trabalho, do conhecimento e da implementação de ações de crescimento do nosso município. Nós assumimos o primeiro ano do governo com um orçamento de 95 milhões. Estamos hoje com um orçamento de 160 milhões. Por isso que nos permite fazer uma projeção de 20 quilômetros de asfalto em todo o interior do nosso município. 10 horas e 56 minutos. Vamos com agora o candidato Ademir Bareta, questionando o candidato Glacir Gomes. 1 minuto para a sua pergunta, por favor, candidato Ademir Bareta. Meu amigo Glacir, o senhor disse que um advogado como secretário do meio ambiente não deu a resposta satisfatória, que um dentista, secretário do meio ambiente, não está dando a resposta satisfatória. O senhor, como um vendedor de calçados, qual a sua proposta para governar Farroupilha? Eu sou um gerente administrador, prefeito, e é muito claro que um advogado que conhece todas as leis deixou acontecer na sua secretaria, e pelo que se sabe com seu conhecimento, de uma corrupção passiva, a primeira na história dessa cidade. Eu quero voltar à segurança. Esse prefeito que hoje diz que está fazendo isso e aquilo pela segurança, ele realmente não gosta da segurança. Em 2007, junto com o atual secretário, nós fomos na Receita Federal e conseguimos um ônibus que era para fazer um QG móvel e uma escola de informática para os alunos, e esse ônibus o prefeito não repassou para o Mocovi. Quem conseguiu esse ônibus foi nós, prefeito. O senhor sabe disso porque o senhor acompanhou junto com o prefeito Pascoal, a promotora Cláudia mandou ofício, o senhor ficou com o ônibus e não passou. O senhor não gosta de segurança.
Com relação ao orçamento, o prefeito é muito blá blá blá. Ele só diz que crescemos de tanto para tanto, mas nós precisamos saber nos últimos 12 anos, prefeito, onde é que o senhor investiu junto com a sua administração anterior. Por exemplo, no ano passado são 10 milhões por mês, esse ano são 13 milhões por mês. Daria para comprar 153 mil máquinas de lavar, só para os cidadãos ter uma base de quanto é que é 153 milhões, prefeito. O senhor ri, mas não mostra aonde o senhor investe o orçamento, prefeito. O senhor gasta bastante, é no pró-saúde, é na segurança, mas para com os seus, aonde a segurança foi terciarizada, mas na realidade são cargos políticos. É isso que o senhor tem que explicar para nós aqui, prefeito. Aonde o senhor botou o orçamento, e não só ficar de blá blá blá, dizendo que gastou milhões, que crescemos. Isso que importa para o cidadão é o benefício para ele, e não só dizendo que nós estamos na 19ª economia. Nós precisamos saber o que isso retribui para o cidadão. Candidato Barreto, 1 minuto para a réplica. O que nós lamentamos, Esgorla, é a Rádio Mira nos disponibilizar um espaço tão nobre e nós fazermos uma pergunta ao candidato e ele não responder. Perguntamos qual era a sua proposta administrativa, ele não respondeu. Claro, ele não tem experiência, ele não conhece, ele não sabe administrar. Se ele soubesse administrar, ele ia dizer que a Constituição impõe 25% de investimento do orçamento na área da educação, da educação, e que nós investimos 35% ou mais. Se ele soubesse e conhecesse a administração, ele sabia que nós temos que investir 15% em saúde, e nós estamos investindo cerca de 20% na área da saúde. O próprio candidato diz que nós investimos muito em segurança, ele acabou de falar, contraditório com o bloco anterior. Então nós queremos dizer que os indícios que ele fala de corrupção, quando nós tomamos conhecimento, imediatamente afastamos os indiciados e eles terão numa sindicância administrativa e num processo judicial o princípio da ampla defesa para que façam a sua defesa e que quando houver um encerramento, que o judiciário definir, nós acataremos e colocaremos em prática tudo que for decidido judicialmente. Mas vamos para mais uma rodada de questionamentos, a última deste bloco. Agora o candidato Ademir Bareta questiona o candidato Clayton Gonçalves. Por favor, 1 minuto para o seu questionamento. Dr. Clayton, como governo, eu tenho o privilégio de ter um vice-prefeito que tem a maior participação da história política como vice-prefeito atuando em todas as áreas. Um empresário, um empreendedor, bem-sucedido em todas as suas atividades profissionais. Agora, para esse próximo pleito, eu tenho orgulho de ter uma pessoa que construiu Farroupilha com as suas próprias mãos, que é o Newton Buzetti, um grande empresário, um grande empreendedor, que vai se dedicar ao governo assumindo tarefas importantes, dividindo a responsabilidade com toda a nossa equipe de governo. Diante deste quadro, o que o seu vice tem a contribuir com o seu governo? Muito. Na verdade, Pedro Pedroso é um cidadão do mundo. Poucas pessoas em Farroupilha estiveram em tantos lugares do mundo como ele esteve, através da dança, da coreografia, como professor de dança. Ele participou dos CTGs locais e tem uma experiência de aprendizado na Rússia, nos Estados Unidos, na América do Sul, praticamente em todos os países, levando cidadãos